Bem-vindos ao debate. Hoje vamos nos aprofundar numa questão bastante delicada e, infelizmente, muito presente na realidade escolar: o bullying. O material que a gente analisou recentemente oferece assim um panorama bem detalhado das características, das sérias consequências, né, e das suas diversas formas, incluindo o cyberbullying, que, bem, ganha cada vez mais espaço. A partir dessa análise, surge uma questão fundamental para a nossa discussão aqui. Qual é, de fato, a abordagem mais eficaz para combater o bullying dentro das escolas? Será que a gente deve concentrar esforços em medidas punitivas, sabe? Focando direto nos agressores para coibir o comportamento e mandar uma mensagem clara? Ou a prioridade deveria ser construir um ambiente escolar mais acolhedor, que fortaleça vítimas, observadores e ataque, assim, as raízes culturais do problema? Perspectiva de que a construção desse ambiente de apoio, sabe, aliada à educação socioemocional, representa o caminho mais sustentável e realmente transformador a longo prazo. E eu sustentarei que a responsabilização objetiva e a aplicação de consequências diretas aos agressores são, olha, elementos não negociáveis para uma resposta efetiva e principalmente para a proteção imediata daqueles que sofrem a agressão. A minha perspectiva, ela parte da compreensão de que o bullying não é um ato isolado, né? Mas um sintoma de problemas, eu diria, mais profundos na cultura escolar e nas dinâmicas interpessoais. O material de referência ressalta um ponto crucial. O bullying não afeta só o alvo direto, mas contamina todo o ambiente escolar, criando um clima de medo, de insegurança para todos. As consequências para a vítima, a gente vê no material, são devastadoras, minando a saúde mental, bem-estar emocional e até o aproveitamento acadêmico. Isso fica bem evidente ali. Diante disso, eu acredito que a estratégia mais robusta e com efeitos duradouros mesmo é aquela que investe na prevenção e na criação de um clima escolar genuinamente seguro, empático, inclusivo. Isso passa por educar para a empatia, promover o respeito ativo pelas diferenças, instrumentalizar as vítimas para que reconheçam a violência e busquem ajuda, e um ponto-chave: engajar os espectadores, os bystanders, né? Que com sua ação ou omissão podem perpetuar ou interromper o ciclo da violência. Programas que mobilizam toda a comunidade, alunos, professores, funcionários e as famílias são fundamentais para tecer essa rede de apoio. É preciso intervir nas causas, como a dificuldade em lidar com emoções, a busca inadequada por status ou a própria normalização da agressão, em vez de apenas reagir aos sintomas. Medidas puramente punitivas, aplicadas de forma isolada, podem até oferecer uma sensação de justiça imediata, claro, mas raramente transformam a cultura escolar ou previnem que novos casos surjam. Eu entendo a importância do ambiente positivo, sem dúvida, mas discordo que focar só nisso seja suficiente ou mesmo o principal. O bullying, como o próprio material define, é um ato deliberado, intencional e repetido de agressão. A gente não pode, assim, romantizar a questão, ignorar a necessidade de consequências concretas e diretas para quem pratica essa agressão significa, na prática, deixar a vítima desprotegida no momento em que ela mais precisa de amparo institucional. O material descreve agressores que frequentemente buscam poder, que têm dificuldade em seguir regras ou em sentir empatia. Quer dizer, se a instituição escolar não responde de forma firme com medidas disciplinares claras e consistentes, a mensagem que prevalece é da impunidade. Isso não só falha em deter o agressor atual, como pode encorajar outros a adotarem comportamentos semelhantes, né? A segurança física e emocional dos alunos tem que ser prioridade absoluta. O apoio psicossocial é vital para a recuperação da vítima e para a mudança de cultura, concordo. Mas ele precisa caminhar lado a lado com ações que deixem explícito: bullying não é tolerado. A responsabilização direta de quem comete a agressão é um pilar essencial dessa política de tolerância zero. Os exemplos de situações de bullying descritos no material, eles ilustram bem a gravidade que esses atos podem alcançar, o que só reforça a urgência de intervenções assertivas e, quando necessário, punitivas.
Percebo sua ênfase na necessidade de uma resposta firme, mas vejo riscos significativos em centrar a estratégia na punição. Uma consequência aplicada sem um trabalho paralelo, sabe, de conscientização e responsabilização genuína pode ser contraproducente. O agressor pode simplesmente aprender a esconder melhor suas ações, tornando o bullying mais velado e, portanto, mais difícil de identificar. Ou pode transferir a agressão para outros espaços, inclusive o virtual, ou para outras vítimas. Parece-me mais eficaz investir em intervenções que busquem compreender e abordar as causas por trás do comportamento agressivo. O material sugere que essas causas podem ser variadas: dificuldades emocionais, problemas familiares, falta de habilidades sociais ou até mesmo o fato de o próprio agressor já ter sido vítima. Abordagens restaurativas que buscam a reparação do dano não só à vítima, mas à comunidade escolar e que envolvam o agressor na compreensão do impacto de seus atos têm um potencial transformador muito maior a longo prazo do que o mero castigo. Além disso, um ambiente escolar onde os alunos se sentem seguros e confiam nos adultos é um ambiente que favorece a denúncia. O material indica que o medo de retaliação ou mesmo a preocupação com as consequências para o colega agressor podem inibir vítimas e testemunhas de buscarem ajuda. Uma cultura excessivamente punitiva pode, no fim das contas, acabar silenciando quem mais precisa falar. Olha, a sua preocupação com os efeitos colaterais da punição é válida, claro. Mas não podemos permitir que ela nos paralise ou nos faça minimizar a urgência da situação para quem está sofrendo agressão agora. A ausência de consequências diretas, visíveis e proporcionais ao ato cometido passa uma mensagem terrível para a vítima. A de que seu sofrimento não é levado a sério, de que a escola não é capaz de protegê-lo efetivamente. Como esperar que uma criança ou adolescente se sinta segura e acolhida se quem o agride repetidamente não enfrenta nenhuma responsabilização clara por parte da instituição? Eu entendo o valor das práticas restaurativas em certos contextos, mas elas podem soar insuficientes ou até, ofensivas para a vítima diante de agressões graves, humilhantes ou que causaram danos físicos ou psicológicos profundos. A punição, quando aplicada de forma justa, transparente e com um propósito pedagógico, quer dizer, não apenas como castigo, mas como forma de ensinar sobre limites, respeito e consequências, é fundamental. Ela reafirma as regras de convivência, demonstra que a instituição zela pela segurança de todos e estabelece que certos comportamentos são inaceitáveis. Não se trata de vingança, mas de estabelecer um limite necessário para proteger a vítima e manter a ordem mínima para que o próprio ambiente de aprendizado possa existir. A proteção imediata de quem está sendo agredido não pode ser relativizada, sabe? Mas aí entramos na discussão sobre o papel primordial da escola, né? Ela é, por natureza, um espaço educativo, e essa função se estende necessariamente ao modo como lidamos com conflitos e comportamentos inadequados como o bullying. A escola é o local ideal para desenvolver aquilo que chamamos de educação socioemocional, ou seja, ensinar e praticar habilidades essenciais para a vida em sociedade, como a empatia, o autoconhecimento, o autocontrole, a comunicação respeitosa e a capacidade de resolver conflitos de forma pacífica e construtiva. O material que a gente analisou enfatiza a importância de programas de prevenção contínuos e da formação qualificada de toda a equipe escolar, para identificar precocemente os sinais de bullying e intervir de forma adequada, muitas vezes antes que a situação escale. O foco deveria ser formar cidadãos mais conscientes, críticos, responsáveis e capazes de construir relações mais saudáveis. Claro que regras e disciplinas são importantes, mas elas devem servir a esse propósito educativo maior. Uma ênfase desproporcional na punição pode gerar um clima de medo, tensão e desconfiança, que acaba por minar o próprio objetivo de educar para a convivência e o respeito. Veja bem, eu não vejo uma oposição entre educar e estabelecer limites claros através de consequências. Pelo contrário, acredito que são faces da mesma moeda. A função educativa da escola não a isenta da responsabilidade de garantir um ambiente seguro. Na verdade, a segurança é condição essencial para que a educação aconteça. A escola tem o dever, inclusive legal, como a gente pode depreender da análise sobre as responsabilidades e intervenções necessárias discutidas no material, de proteger a integridade física e psicológica dos seus alunos.
Regras claras sobre o que é esperado em termos de comportamento, limites bem definidos e a aplicação consistente de consequências quando essas regras são violadas são componentes indispensáveis para criar e manter um ambiente seguro e previsível. É justamente nesse ambiente, onde o aluno sabe que o bullying não será tolerado e que a instituição agirá para protegê-lo, que ele vai se sentir seguro para aprender, para se relacionar e para desenvolver suas habilidades socioemocionais. Não se trata de escolher entre educar ou controlar, entende? Mas sim de integrar essas funções. A disciplina e as consequências, quando bem aplicadas, também são educativas, pois ensinam sobre responsabilidade e respeito aos direitos dos outros. E quando a gente olha para o fenômeno do cyberbullying, que o material aborda com destaque, a minha perspectiva sobre a centralidade da educação e da prevenção se fortalece ainda mais. O cyberbullying escapa aos muros da escola, acontece 24 horas por dia, pode envolver anonimato e tem um potencial de viralização e permanência que torna o controle e a punição direta muito mais complexos às vezes, impossíveis. A agressão online deixa rastros duradouros e causa danos profundos, muitas vezes de forma invisível para a escola. Como lidar com isso apenas com medidas punitivas? Parece-me evidente que a resposta mais eficaz reside na educação para a cidadania digital, no desenvolvimento da empatia também nas interações virtuais, na conscientização sobre os riscos e responsabilidades do uso da tecnologia e na criação de canais de apoio que alcancem a vítima onde ela estiver. É preciso formar jovens capazes de usar a internet de forma ética e segura. Isso exige uma abordagem muito mais ampla e preventiva do que simplesmente tentar identificar e punir o agressor após o dano já ter sido causado, o que, no ambiente online, frequentemente se mostra inviável. Eu concordo que o cyberbullying apresenta desafios imensos, justamente por essa natureza difusa, persistente e, por vezes, anônima que o material descreve. Mas, para mim, isso torna a busca por responsabilização, sempre que possível, ainda mais crucial e não menos. A sensação de impunidade que muitas vezes impera no ambiente digital é um dos principais combustíveis para esse tipo de agressão. A dificuldade de controle não pode, de forma alguma, ser usada como justificativa para a inação. Pelo contrário, exige que as escolas, em colaboração com as famílias e, se necessário, com autoridades, invistam em mecanismos para identificar os responsáveis, especialmente quando indícios de que partiram de membros da comunidade escolar. E quando a autoria é confirmada, as medidas disciplinares cabíveis precisam ser aplicadas. Isso envia uma mensagem poderosa. O espaço virtual não é uma terra sem lei e as ações online têm consequências no mundo real. Minimizar a importância da responsabilização no cyberbullying é falhar em proteger as vítimas da humilhação pública, do assédio contínuo e dos graves danos psicológicos que ele pode causar. A dificuldade não anula a necessidade de agir, de forma alguma. Um último aspecto que o material levanta, e que eu acho muito significativo, é a ocorrência de comportamentos assimilados ao bullying já na educação infantil. Isso nos diz muito sobre as origens desses padrões, né? Se crianças tão pequenas já manifestam dificuldades de relacionamento, agressividade direcionada e exclusão intencional, parece claro que a raiz está no desenvolvimento socioemocional inicial. Nessa fase, a intervenção mais adequada e eficaz é, sem dúvida, aquela focada na aprendizagem lúdica de habilidades sociais, no reconhecimento e expressão de emoções, no desenvolvimento da empatia, como o colega se sente, e na mediação de conflitos de forma construtiva. Aplicar punições no sentido tradicional a crianças de 3, 4 ou 5 anos seria não apenas inadequado, mas provavelmente prejudicial ao seu desenvolvimento. Isso reforça meu argumento central. A base sólida para prevenir o bullying em todas as idades é investir na educação socioemocional desde os primeiros anos de vida escolar. Eu concordo plenamente que a abordagem na educação infantil precisa ser diferenciada e focada no desenvolvimento. Ninguém está sugerindo aplicar o mesmo tipo de sanção de um adolescente a uma criança pequena. No entanto, discordo da ideia de que isso signifique uma total ausência de limites
ou de sinalização clara sobre comportamentos inaceitáveis. Mesmo em idades precoces, quando um comportamento agressivo é intencional, repetitivo e causa sofrimento a outro colega, como morder, bater ou excluir sistematicamente, ele precisa ser abordado de forma firme e clara pelos educadores. A intervenção não será uma punição formal, claro, mas deve comunicar inequivocamente que aquilo não é permitido e tem consequências. Isso pode envolver uma conversa assertiva, a retirada temporária da criança da situação de conflito para que se acalme e reflita, sempre com acolhimento, claro, ou o uso de estratégias lúdicas que a ajudem a compreender o impacto de suas ações no outro. O ponto-chave é estabelecer limites consistentes desde cedo, adaptando a forma à idade e ao nível de compreensão da criança. A omissão, mesmo com a melhor das intenções, pode acabar por normalizar a agressão como forma de interação, o que seria um desserviço ao desenvolvimento de todos. A firmeza amorosa também educa, sabe? Finalizo, então, reforçando minha convicção de que a estratégia mais eficaz e com maior potencial de transformação a longo prazo para lidar com o bullying é aquela que adota uma visão sistêmica e preventiva. O foco deve estar na construção ativa de uma cultura escolar, onde o respeito, a empatia e o apoio mútuo sejam valores vivenciados no dia a dia. Investir em educação socioemocional, fortalecer os vínculos na comunidade escolar e abordar as causas subjacentes da agressão me parece um caminho muito mais promissor do que concentrar energias apenas na reação punitiva ao comportamento do agressor. E eu concluo reafirmando minha posição. Embora a prevenção, a educação para a empatia e o suporte às vítimas sejam absolutamente essenciais, negligenciar a responsabilização direta e a aplicação de consequências claras e proporcionais aos atos de bullying é uma falha grave. Compromete a segurança imediata de quem sofre agressão e mina a credibilidade de qualquer política anti-bullying. Ações disciplinares aplicadas com critério, justiça e intencionalidade pedagógica não são o oposto da educação, mas sim um componente indispensável de uma estratégia completa e verdadeiramente eficaz para proteger os alunos e garantir um ambiente escolar seguro para todos. Fica claro que estamos diante de um fenômeno complexo, com múltiplas causas e consequências. A análise aprofundada que o material nos proporciona evidencia justamente essa complexidade e a necessidade de intervenções pensadas em diferentes níveis. Exatamente. E considerar essas diferentes perspectivas, com seus pontos fortes e limitações, como fizemos aqui, é fundamental para que possamos construir abordagens mais robustas e efetivas para enfrentar o bullying. Sem dúvida, o material oferece muitos elementos valiosos para continuarmos essa reflexão tão necessária.